Sempre os meus filhos diziam: mãe, não tem jeito de fazer uma cirurgia para levantar a sua gengiva, né? E aí isso já ia me dando aquela tristeza, né? Porque sempre eles tocavam nesse assunto, mas também não queriam me, assim, me deixar tão para baixo, né? Eu estava sorrindo, colocando a mão na boca, né? Eu colocava a mão na boca assim, eu virava um pouco, eu tentava deixar a minha boca mais fechada, porque eu sou uma pessoa muito sorridente, né? Eu gosto muito de sorrir, mas aí, então era um pavor. Era um horror mesmo. Eu já começava a ficar ansiosa, preocupada, porque ia ficar ali em frente à câmera, ali, né? Então era o psicológico da gente também, mexe muito com o psicológico, né? Eu tive um período de emagrecimento, né? Que eu fiz uma cirurgia e ficou pior ainda. Para sorrir, eu tinha que colocar a mão na boca, eu tinha que virar. Hoje não, eu faço questão de sorrir. Mas foi muito bom, período muito bom. Eu satisfeita em tudo, tudo. É tão bom você sorrir sem precisar colocar a mão na boca, né? É tão bom você sorrir sem precisar virar o rosto, né? Então, foi ótimo. Thou shalt glorify me. Call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Offer unto God thanksgiving. Thanksgiving. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. A gente é bem recebida desde o telefone. Então, assim, isso acalma muito, acalenta muita gente. E, assim, nada de promessas absurdas, né? Mas sim um tratamento humanizado, né? Assim, com respeito, o atendimento perfeito. E o que mais me chamou a atenção mesmo aqui da clínica é o profissionalismo, né? O respeito, o carinho. Então, assim, hoje eu sorrio assim, né? Conversar com pessoas, eu trabalho com o público, né? Então isso me deu mais força, né? Mais decisão de falar à frente, de sorrir, porque você se retrai, você tem medo de sorrir, que a pessoa fica aparentando, olhando seus dentes, né? E hoje não, hoje até do choro eu tô sorrindo. Eu tô maravilhada, maravilhada. Falo com pessoas, faça, você não vai se arrepender. É uma coisa que você vai dizer assim, por isso eu passaria mais vezes. Aí ela, você fez boca, alguma coisa? Eu falei, então você entendeu, né? Eu fiz um implante. Aí o pessoal falou, nossa, ficou maravilhoso, ficou perfeito. Eu nem lembrava como é que era, então assim, foi uma visão que apagou o que a pessoa tinha em mim. Então aí eu vi que realmente eu fiz a coisa certa. Hoje eu tenho saúde bucal, hoje eu tenho saúde de saber me alimentar, né? Não tenho a vergonha de comer em público, né? Porque às vezes a gente fica restrito a certo tipo de coisa. O sorriso, claro, né? Sempre. Então, assim, hoje eu estou maravilhada. And strength, waited patiently for the Lord, and He inclined unto me. Todo mundo na história tem alguma coisa que marcou, alguma coisa que bloqueou, só que a gente não entende isso de cara, né? Tanto que eu cheguei aqui para melhorar o sorriso
E assim, eu entendi que tinha outras coisas que eu poderia melhorar. A doutora Rayane me acompanhou em tudo, então eu fiz alguns procedimentos também no rosto. Eu entendi que era muito mais que isso. Só que era interior, não era exterior. O exterior, talvez só eu percebesse. Talvez só eu ficasse insegura diante das pessoas. A maioria das pessoas não entendiam, mas era algo da minha história mesmo. Algumas falhas, algumas faltas na história que me deixaram insegura. E eu entendi que o sorriso também fazia isso comigo. Me remetia a momentos em que eu não estava bem, que eu não estava feliz e que eu não estava inteira. Então foi isso que eu encontrei aqui. Eu fui, ao longo dos processos, entendendo que era mais profundo, era mais por dentro do que por fora. Mas o por fora também me ajudava a vencer essas barreiras que eu tinha. Então eu entendo que depois, eu falo isso para todo mundo, né? Depois que eu entendi o que me travava ou que para mim era um gatilho que me puxava para baixo, eu não melhorei só o sorriso, né? Eu melhorei a estética, eu melhorei a confiança, melhorei a postura e eu melhorei também algo que é importante para todo mundo, o amor próprio. A gente precisa se amar. Para eu me oferecer, eu preciso entender que o que eu tenho em mim também é importante. Então foi isso que eu encontrei aqui. Mais do que um sorriso novo, eu encontrei uma mulher nova, uma pessoa nova. E isso eu só encontrei porque aqui, muito além de tratar o que a gente busca, eles entendem que nós somos pessoas. São pessoas que nos acolhem, que nos entendem. Eu não sei se em outro lugar eu encontraria isso, né? Então eu trouxe meus filhos, eu trouxe meu neto, porque eu entendi que aqui eles consideraram não só o que eu buscava, mas o que eu era e o que eu pretendia ser. Olá, é um prazer te receber aqui. A partir de agora você vai viver a experiência HOS, tudo muito diferente do que você já viveu no consultório odontológico. Além de transformar e cuidar do seu sorriso, queremos fazer da sua visita uma experiência leve, confortável e acolhedora. Aqui nós temos especialistas para cada necessidade do seu sorriso, seja implante, lente de contato, até as harmonizações faciais, preenchimento, botox, tratamento endodôntico, que é o canal, inclusive pediatria. Aqui a gente abraça toda a sua família. Seja muito bem-vindo à experiência HOS. Eu não tinha vida social. Inclusive eu tenho celular, mas apenas ligo e recebo ligações. Eu não tenho uma foto no perfil, eu não tenho. Agora eu vou ter várias. E sorrindo. Querida Luzia, hoje foi o dia que Deus separou no calendário dele para marcar a sua história. Hoje uma nova mulher vai renascer. E é só o começo. Na verdade eu passei muito tempo sem sorrir. Sorrir de verdade. Falta de dentes, era assim, meu autoestima realmente eu perdi em algum lugar que eu não consegui encontrar de jeito nenhum. Eu levei uma facada. E de repente eu olhei, entrei em depressão e não me cuidei mais. Não fiz mais unha, não escovei mais dente e não sorri mais depois que eu olhei que eu não tinha mais dentes. Bom dia, meu povo. Hoje é daqueles dias que tem que segurar o coração para aguentar cada emoção do dia. Enquanto você descansa, nós que fazemos parte da equipe HOS estamos trabalhando incansavelmente para te fazer sorrir como nunca. A experiência HOS, abraço de toda a equipe e gratidão por nos escolher. Dr. Felipe e doutora Rayane. Existe saída para tudo, que
Se caiu, se levante. Se machucou, cure. Procure amigos, procure profissionais e Deus é tudo. Esse é meu sorriso. Unto thy name, O Most High. It is a good thing to shew forth thy loving kindness in the morning, and thy faithfulness every night. Thy loving kindness in the morning, thy faithfulness every night. Upon an instrument of 10 strings, and upon the psaltery, upon the harp with a solemn sound. For thou, Lord, hast made me glad through thy work. I will triumph in the works of thy. Olá pessoal, estamos aqui no HOS hoje. Separamos uma manhã para poder fazer depoimentos de pacientes que chegaram com tratamentos de implantes insatisfatórios, pacientes com excesso de gengiva, paciente com lente de contato, paciente que tinha vergonha de sorrir e hoje tem a liberdade de sorrir com o sorriso HOS. Então você que teve algum problema, tem dificuldade de sorrir, está faltando algum dente, nos procure, temos a solução ideal para você. Sempre os meus filhos diziam: mãe, não tem jeito de fazer uma cirurgia para levantar a sua gengiva, né? E aí isso já ia me dando aquela tristeza, né? Porque sempre eles tocavam nesse assunto, mas também não queriam me deixar tão para baixo, né? Paguei quase que o preço de um carro para fazer uma besteira tão grande na minha boca que o doutor Felipe, ele é capaz de dizer o que houve aqui na minha boca, que nem eu. E eu fiquei num tratamento por mais de anos, e o resultado péssimo. Eu estava sorrindo, colocando a mão na boca, né? Eu colocava a mão na boca assim, eu virava um pouco, eu tentava deixar a minha boca mais fechada, porque eu sou uma pessoa muito sorridente, né? Eu gosto muito de sorrir, mas aí, então era um pavor. Era um horror mesmo. Estava numa viagem, quebrou o dente, e no dia seguinte eu corri aqui. Mas quebrou o dente da prótese. Quebrou o dente da prótese e ficou horrível. Já tinham me indicado, né, doutor? Aí eu vim aqui pensando que só ia arrumar esse dentinho, mas ele foi tão franco comigo que ele olhou e eu sempre tinha um pavor da minha boca porque eu tinha a gengiva muito grande, né? Mas ele foi o primeiro assim a não ter nenhuma cerimônia e dizer que não ia ficar perfeito, que eu não ia ficar satisfeita, né? Porque a minha gengiva estava muito grande, as próteses que eu tinha aqui na boca também não estava alinhada, né? Tava tudo feio mesmo, né? Que eu tinha certeza que estava feio, né? O meu sonho era tirar aquela gengiva enorme, né? Aí deu tudo certo. Tem fotos minhas lá que eu até digo, gente, some com isso, não aparece com essa boca mais, não. Então ele me deu a sugestão e a solução. Mas o dia que eu cheguei com a minha prótese, que era provisória, meu Deus, a família ficou assim encantada, todo mundo, um espalhando para o outro, dizia assim, quero ver seu sorriso, que tá todo mundo falando que está a coisa mais linda. Nossa, foi assim, fantástico. Aí tem uns que dizem assim, meu Deus, mas como é que a gente não te direcionou logo a fazer uma cirurgia? É porque a gente acostumava com aquilo, né, ver, mas foi muito bom. Acolhimento assim maravilhoso, uma equipe, todos, muito cortês, muito simpático, gente maravilhosa. Eu fui bem acolhida aqui nesse lugar. Eu indico sem medo.
Existem pessoas extremamente capacitadas, mas que aprenderam a se esconder. Pessoas que evitavam fotos, que falavam sem mostrar os dentes, que perderam oportunidades não por falta de talento, mas por insegurança. Porque o sorriso não muda apenas postura, estética, mas ele muda a presença. E quando alguém volta a sorrir sem medo, algo acontece. A voz muda, a coragem muda e a forma como o mundo enxerga essa pessoa também muda. Conheça agora a história de Raquel, uma mulher que, quando transformou o sorriso, não abriu apenas a forma como o mundo enxergava ela, mas abriu oportunidades no seu negócio. Preserveth the faithful. The Lord preserveth the faithful. Durante muitos anos, eu me escondi atrás de um sorriso de lábios cerrados, porque dentes que é bom não estavam nada bem. Bom, ela é uma pessoa muito alegre, né? Uma pessoa muito contente com a vida, principalmente porque ela é uma serva muito fiel, né, a Deus, então ela está sempre muito feliz, sempre muito contente para conversar com as pessoas e pedir a ela de sorrir, né? Justamente por conta dos dentes, né? A Marilda sempre foi uma pessoa muito comunicativa e nos últimos tempos eu vi que ela estava já um pouco, vamos dizer assim, se sentindo limitada, posso dizer limitada, em função da aparência que ela estava com o sorriso dela. Meus irmãos já haviam até se colocado à disposição para me ajudar, mas eu não queria ser peso para ninguém. Música para a alma, sala climatizada, observações, medicações, sorvetes, açaí, Dia das Mães, sorriso móvel, mas real. Mimos, espar dos pés e muitas lágrimas de alguém que está aos poucos descobrindo que a vida é feita de amigos, sorrisos e mimos. A minha família, amigos e aos profissionais do HOS, minha eterna gratidão e o meu testemunho que não há caso perdido, nem sorriso escondido que não possa ser revelado. My flesh and my heart faileth. My flesh and my heart faileth. But God is the strength of my heart. Eu sei que você não sente segurança em fazer as lentes de contato dental porque tem medo do seu sorriso ficar artificial. Pior ainda, fica vendo os vídeos na internet e tem medo de que desgaste o seu dente da mesma maneira. Eu sou a doutora Rayane, sou especialista na estética do sorriso e quero te garantir, você não precisa desgastar os seus dentes como você vê na internet. Melhor ainda, aqui no HOS nós temos uma tecnologia, o scanner intraoral, que te dá a previsão de como vai ficar o seu sorriso no final. Então você pode escolher a cor, o formato, tudo da forma que ficar mais harmônico com o teu sorriso. Nós vamos conduzir juntos. Eu planejo, mas você decide. Clique aqui em algum lugar desse vídeo e agende a sua avaliação. Estou te esperando. Forever my portion, forever my portion, forever whom have I in heaven but thee? There is none upon earth that I desire beside thee, none beside thee.
heart faileth. Raquel, e como é a relação hoje dessa antiga Raquel com a nova Raquel? Graças a vocês, nós estamos reconciliadas. Coisa boa é sorrir, HOS. Dar menos do que o teu melhor é sacrificar o dom que Deus te deu. E trabalhando com pessoas, eu entendo que muitas delas eu não vou conseguir sentar, ouvir a história, mas eu queria deixar uma marca nelas. E eu acredito de verdade que um sorriso verdadeiro, livre, espontâneo, ele faz com que a outra pessoa se abra, né? Se os olhos são as janelas da alma, eu acredito que o sorriso é uma porta que abre a gente por dentro. E eu queria, de fato, oferecer o melhor para as pessoas que trabalham comigo, para as pessoas que chegam até nós buscando o nosso trabalho, né? Eu queria oferecer o melhor. Eu entendi que o meu sorriso precisava corresponder com o desejo do meu coração de oferecer o melhor. Quando eu busquei, eu queria o melhor para as pessoas, né? Ter um sorriso mais livre, ter mais liberdade no atendimento, porque quem trabalha com pessoas hoje em dia, a grande diferença é que eu trabalho para pessoas e eu preciso entender a história dela. Não é o que eu quero oferecer para ela, é o que ela busca. Isso eu encontrei aqui. Não era o que eu queria de fato, era o que era melhor para mim. Eles me levaram a esse conhecimento. E aí o que mudou, eu achava que a percepção das pessoas sobre mim era diferente, mas era a minha sobre mim. O que precisava mudar era como eu me via, como eu me achava, como eu achava que eu poderia oferecer o melhor. Então mudou a minha visão sobre mim. E assim, diante de tudo isso que eu expus, né, hoje o que mudou para mim? Hoje eu tenho de verdade uma liberdade que eu não tinha. E essa liberdade que eu buscava, né, que talvez no início eu nem soubesse que liberdade era essa, mas era uma liberdade de me expressar, de me dar por inteiro, de pertencimento. E aqui eu encontrei tudo isso. Então hoje, se eu buscava uma certa liberdade, eu encontrei uma liberdade total, que é a liberdade de sorrir livremente novamente. Eu tinha muita vergonha de sorrir, então eu evitava sorrir e por ser muito torto os meus dentes, né? Isso me limitava muito, até de criar vínculos de amizade e tudo, então eu tinha muita vergonha. Eu fiquei até os 28 anos sem ter a lente por causa das condições financeiras. Eu passei um tempo juntando dinheiro para poder botar a lente, né? E aí com 28 anos eu consegui realizar meu sonho. Depois de um ano que eu coloquei a lente, eu pude perceber que tinha algumas manchas. Eu decidi procurar um profissional. E através de um diagnóstico, né, deles, a gente pôde ver que estava infiltrando, né? Foi mal colada as lentes. Então todo aquele dinheiro que eu juntei atrás, que eu fiz a primeira aplicação, foi em vão. Eles recepcionam a gente muito bem, né? E explica detalhadamente todo o processo, como vai ser. E tem todo um cuidado, não somente aqui dentro, mas enquanto a gente está fazendo os exames, enquanto a gente está de repouso. E, na verdade, aqui eu encontrei uma forma facilitada para fazer esse pagamento. Tanto que, ao invés de ter 4 porcelanas, eu botei 6 agora. Porque agora ficou mais fácil o pagamento. Então, eu não precisei esperar juntar o dinheiro para poder realizar esse sonho. E eu tô muito ansiosa pra ver, porque não pude ver até agora. Vamos lá para essas lentes? Vamos. Pronto, hora de ver esse sorriso, que eu também já tô ansiosa. Tudo bem? Deixa eu tirar essa máscara. Gente do céu, fala sério. Parece que o sorriso, ó, já nasceu nela. Coisa mais trararã. Meu Deus, ficou lindo. Thy faithfulness to all generations. For I have said, mercy shall be built up forever. Thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens. Mercy shall be built up forever. Sobre lentes de contato, você que tem medo,
de, por exemplo, fazer uma porcelana ou até uma resina, porque acha que vai ficar diferente demais, que não é algo previsível ou até que vai desgastar muito seu dente. Quero te dizer que isso não existe aqui. Primeiro, que a gente precisa fazer um protocolo de mock-up. O que significa isso, doutora? Você vai ter previsão do seu tratamento. Vamos sentar com você na primeira consulta e mostrar para você no digital um antes e depois de você com os dentes melhorados, com a curva do sorriso correta. Porque a gente entende que cada tratamento ele precisa ser personalizado e que você é único. Por isso a gente precisa, antes de iniciar qualquer tratamento, sentarmos para avaliar as suas necessidades, o que é que você enxerga de ruim, para a gente pontuar o que é que dá para a gente melhorar juntos. Então eu quero te convidar a viver a experiência HOS de uma forma extraordinária, de um modo que você não é acostumado a ser tratado em outros consultórios. Aqui você é único. Durante muitos anos, eu me escondi atrás de um sorriso de lábios cerrados, porque dentes que é bom não estavam nada bem. Dr. Felipe e doutora Rayana, profissionais do HOS, já haviam me convidado para conversar, mas eu não tive coragem. Meus irmãos já haviam até se colocado à disposição para me ajudar, mas eu não queria ser peso para ninguém. Música para a alma, sala climatizada, observações, medicações, sorvetes, açaí, Dia das Mães, sorriso móvel, mas real, mimos, espar dos pés e muitas lágrimas de alguém que está aos poucos descobrindo que a vida é feita de amigos, sorrisos e mimos. A minha família, amigos e aos profissionais do HOS, minha eterna gratidão e o meu testemunho que não há caso perdido, nem sorriso escondido que não possa ser revelado. The Lord is my strength and my shield. The Lord is their strength, and He is the saving strength of His anointed. The Lord is their strength, the saving strength of His anointed. Qual o valor de fazer as pazes com a sua imagem no espelho? Estamos na era das canetinhas emagrecedoras, mas deixa eu te falar algo que ninguém te conta. Quando você emagrece rápido demais, o seu rosto também sofre as consequências. Perda de viço, perda de sustentação e até aquele aspecto de derretimento facial. O emagrecimento vai ajudar no seu corpo, mas a harmonização vai ser necessária para devolver a identidade do teu rosto. Então, como todo final de ano, como festa de família, nos reunimos e eu percebi que minha irmã Luzia, ela estava com problema na mastigação, que não conseguia nem mastigar, comer, uma necessidade básica, né? E aquilo me incomodou muito, porque eu pensei, poxa, tá todo mundo se alimentando tranquilo para ser feliz e ela não estava se sentindo bem com aquilo. Então isso estava me incomodando muito. Foi quando eu cheguei nela e falei, mana, eu vou ver se eu consigo arrumar os seus dentes, mas eu não garanto. Vou te dar de presente e, conjunto com a nossa família, a gente vai conseguir fazer isso. Que a gente já estava procurando bastante clínicas, né? Clínica, só que a gente não queria apenas uma clínica que cuidasse apenas de clientes. Nós queríamos uma clínica que tivesse amor por pessoas, né? Que foi o que a gente encontrou aqui. Eles trataram ela muito bem, ela sempre chegava lá, poxa, o pessoal é uma maravilha, assim, não tinha aquele receio, né? E nem o medo de vir não ficar bom, não ficar legal, porque o trabalho deles é maravilhoso, ficou perfeito. Quando eu vi, não tem nem como mensurar, né, a felicidade. Nossa, foi muito bacana, assim, tinha muito tempo que a gente não via ela sorrir desse jeito. E a felicidade não foi só para ela, ficou completa para a família inteira, né? Não tem nem o que falar, né, mas quando a gente se presenteia alguém
de coração, de verdade, da família, que a família presenteou ela dessa forma. Eu acho assim que não tem nada no mundo que pague, porque é um amor tão gostoso, é uma coisa tão gostosa que é diferente, não tem jeito. É um presente assim que ela nunca vai esquecer, né? Não tem valor. O fato de nós termos nos juntados para presentear a Luzia juntou mais a família, teve mais união. De fato, teve alguns irmãos que a gente nem conversava, hoje a gente conversa por causa desse presente que demos a ela. Eu indico a HOS porque aqui é humanizado, o trabalho é maravilhoso, excelentes profissionais, não apenas como médicos, como dentistas, como pessoas. A gente vê, recebe o carinho no momento que a gente chega, a recepção é maravilhosa. Desde a hora que você chega, as meninas, as recepcionistas, até a hora que a gente vai embora. Dos dentistas a todo mundo. E trazem uma felicidade enorme pra gente no final de tudo. Existem pessoas extremamente capacitadas, mas que aprenderam a se esconder. Pessoas que evitavam fotos, que falavam sem mostrar os dentes, que perderam oportunidades não por falta de talento, mas por insegurança. Porque o sorriso não muda apenas postura, estética, mas ele muda a presença. E quando alguém volta a sorrir sem medo, algo acontece. A voz muda, a coragem muda e a forma como o mundo enxerga essa pessoa também muda. Conheça agora a história de Raquel. Uma mulher que, quando transformou o sorriso, não abriu apenas a forma como o mundo enxergava ela, mas abriu oportunidades no seu negócio.